para entender Leonardo, é necessário compreender por que ele saiu de Florença, e dessa vez para sempre. Um dos motivos é simples: ele gostava mais de Milão. Ali não havia Michelangelo, nem um grupo de meio-irmãos para processá-lo ou fantasma do pai para assombrá-lo. Ali havia realeza em vez de uma república, com maravilhosos espetáculos públicos em vez do cheiro residual de uma fogueira das vaidades. Ali havia patronos apaixonados no lugar dos comitês de supervisão. E o patrono de maior destaque era o que mais amava Leonardo, Charles d'Amboise, o governador real francês, que escrevera uma carta cheia de floreios relembrando os florentinos que seu conterrâneo era brilhante. Olá! Hoje nós vamos conversar mais um pouquinho sobre a biografia do Leonardo da Vinci. Estamos na reta final e paramos no capítulo 25, que vai falar sobre as diferenças que o Leonardo tinha com o Michelangelo. O capítulo se chama Michelangelo e as Batalhas Perdidas. Por que batalhas perdidas? Porque eles vão pintar batalhas no mesmo salão e os dois vão deixar a obra incompleta. Bom, o primeiro a ser contratado para fazer pintar um painel ali no salão do conselho do Palácio de la Signoria foi o Leonardo da Vinci em 1503 e eles pediram para que retratasse uma batalha. E a batalha escolhida pelo Leonardo foi a Batalha de Anghiari, que foi em 1440 que Firenze venceu Milão. E aí, o Leonardo, ele quis fazer uma batalha, como ele tinha já participado de algumas guerras, visto algumas guerras de perto quando ele trabalhou ali para o César Borgia, ele quis fazer uma representação bem realística e para isso, para ele, precisava muito retratar os movimentos. Então ele faz os esboços para a obra. O Leonardo adora essa preparação para a pintura, né? Afinal de contas, o que ele mais gosta é o estudo. Então ele faz vários esboços do movimento e dos cavalos. Dá pra ver claramente a fúria, as emoções. Ele realmente é excelente nisso. E então ele estuda bastante a questão do movimento para retratar a obra. Infelizmente, o que resta dessa obra hoje são esses esboços e um desenho que é cópia da cópia, feito pelo Rubens. Do Michelangelo também só existe cópia, porque nenhum dos dois terminou. Então depois, se eu não me engano, foi o próprio Vasari que cobriu a pintura deles e fez uma outra por cima, já que os dois abandonaram as obras. E quanto a isso, o Leonardo já tinha muita fama, né, de abandonar as obras, então foi feito assim um contrato bem minucioso para que dessa vez ele não conseguisse fugir da finalização da obra. Mas, né, ele conseguiu fugir da finalização novamente, porque quando ele terminou os esboços dos movimentos e tudo, que ele estava bem animado, na hora de passar para a parede, né, fazer a pintura, ele começou com a procrastinação de novo. E aí ele queria inventar de novo uma nova técnica, como ele fez lá na Santa Ceia. E dessa vez ele estava experimentando outras coisas, porque ele viu que não deu muito certo, né? Em 1504, eles resolvem contratar um outro artista em ascensão no momento, que é o Michelangelo, para pintar o outro lado ali da sala também, o mural. O Michelangelo, os dois estavam fora da cidade por um tempo e voltaram mais ou menos no mesmo período, ali em 1500. E aí o autor vai nos contar aqui que quando Leonardo trocou Florença por Milão em 1482, o Michelangelo tinha 7 anos. E aí durante os 17 anos que Leonardo permaneceu em Milão, o Michelangelo se tornou o novo grande artista de Florença. Ele havia sido aprendiz no próspero ateliê do pintor Domenico Ghirlandaio, recebido patrocínio dos Medici e viajado a Roma em 1496, onde esculpiu sua Pietà, que retrata Maria sofrendo com Jesus morto nos braços. Por volta de 1500, os dois artistas tinham voltado a Florença. Michelangelo, então com 25 anos, era um renomado e petulante escultor. Já Leonardo, um pintor genial e generoso, de 48 anos,
com uma comitiva de amigos e jovens artistas. É fascinante imaginar o que poderia ter acontecido se Michelangelo tivesse tratado como mentor, mas isso não aconteceu. Conforme Vasari relatou, ele demonstrava um enorme desdém pelo artista mais velho. O que é uma pena, porque imagina se o Michelangelo resolvesse ter Leonardo como mestre, né? Ia ser no mínimo interessante, mas Michelangelo é o oposto de Leonardo. Ele era introvertido e ele era bem na dele, mas ele também não deixava barato. Ele já tinha o nariz torto de um soco que ele levou de uma briga que ele teve. Ele tinha várias desavenças já, ele era bem ranzinzinha, assim. E o Leonardo não, né? O Leonardo super expansivo, cheio de amigos, daquele jeito bem receptivo, que fala com todo mundo. E então deu esse atrito entre os dois. E o Leonardo também não deixou barato não. Então, por exemplo, quando o Davi do Michelangelo ficou pronto, Leonardo achou um absurdo. Ele até fez um esboço do Davi cobrindo as partes íntimas, porque ele achou que ficou muito exposto, ele achou que ficou muito exagerado. Justo quem, né? Então, assim, provavelmente era só implicância mesmo, porque Leonardo não tinha nenhum problema com esse tipo de pudor, né? Mas voltando às pinturas das batalhas, depois dessa questão do Davi, então, foi aí que eles resolveram chamar o Michelangelo, já era 1504, para pintar o outro lado, e eles meio que queriam acirrar essa rivalidade entre os dois mesmo. Essa rivalidade ela foi alimentada porque os dois eram considerados os dois maiores artistas daquele período. E aí, o Michelangelo escolheu, então, para seu mural, a Batalha de Cassina sobre Pisa, que foi de 1364. Também só conhecemos por cópias e por esboços. Leonardo criticou bastante essa obra. O autor diz que o Leonardo raramente criticava outros pintores, mas depois de ver os homens nus se banhando do rival, passou a desprezar Michelangelo, a quem chamava de o pintor anatômico. Claramente se referindo a ele, zombou dos que desenhavam figuras desnudas que pareciam feitas de madeira, desprovidas de graça, de modo que se poderia pensar tratar-se de um saco de nozes em vez de um corpo humano, ou um monte de rabanetes em vez de seus músculos. Ele se divertia com a expressão um saco de noche, e a utilizou mais de uma vez nos ataques aos homens nus e musculosos de Michelangelo. Não se deve fazer todos os músculos do corpo tão evidentes, senão acaba produzindo um saco de nozes em vez de uma figura humana. Tirando isso, tem a famosa crítica do Leonardo para quem fazia estátuas, que ele dizia que a pintura era muito superior à escultura. Porque na pintura precisa trazer a tridimensionalidade para um plano 2D. E na estátua não, então ele considerava a pintura muito superior à escultura. Ele fala o seguinte: a pintura engloba e contém em si todas as coisas perceptíveis na natureza, algo que a pobreza da escultura não é capaz de fazer. Como mostrar as cores de todas as coisas e a sua diminuição. O pintor pode demonstrar distâncias diversas através da variação da cor, do ar posicionado entre os objetos e o olho. Pode demonstrar como a imagem de vários tipos de objetos atravessa a neblina com dificuldade. Pode demonstrar como as montanhas e os vales são vistos por entre as nuvens durante a chuva. Pode demonstrar o pó em si e como combatentes o levantam do solo em comoção. Em outras palavras, Michelangelo pintava como um escultor. Era bom no delineamento das formas, fazendo traços bem definidos, mas não dominava as sutilezas do esfumato, das sombras, da refração da luz, dos visuais delicados ou das mudanças da perspectiva tonal. Ele admitia abertamente preferir o cinzel ao pincel. Eu não estou no lugar certo e não sou um pintor, confessou em um poema produzido na mesma época em que se envolveu na pintura da Capela Sistina alguns anos mais tarde. O Michelangelo odiou pintar a Capela Sistina, ele não queria fazer aquilo, ele não queria estar lá, e fez o que fez, né? Aí em 1505 o Papa chama o Michelangelo para fazer um túmulo lá em Roma, e aí ele vai, e o Leonardo ganha assim
uma energia extra para se dedicar ao seu mural, porque eles realmente não se davam bem. E aí o Leonardo então se sente aliviado e começa a se dedicar mais à pintura. Mas aí o Michelangelo volta, porque ele tem uma desavença com o Papa, porque Michelangelo estava sempre em desavença com alguém. E aí o Leonardo se desestabiliza, e também o fato de que ele era muito perfeccionista, né? Isso atrapalhava ele demais. Isso fazia com que ele não terminasse as obras, e ele não era assim muito fã de pintar também. Pelo que o autor vai contando aqui ao longo da biografia, a gente sente que ele sabia fazer isso muito bem, o que não significava que ele gostava de fazer. E aí então o autor nos conta que ele era um perfeccionista encarando desafios que outros artistas ignorariam, mas que ele não podia. Então, decidiu largar os pincéis, o que significava que nunca mais receberia uma comissão pública. Entretanto, tal atitude permitiu que ele entrasse para a história como um gênio obsessivo, não apenas mais um mestre da pintura com o qual os patronos podiam contar. E aí é que o autor vai comentar uma parte muito legal, que o Rafael era mais novo do que eles, né? E aí o autor vai nos contar que a importância dessas pinturas do Leonardo e do Michelangelo, que mesmo não finalizadas, influenciaram demais a Renascença. Essas obras serviram de inspiração para muitos artistas na época. E o autor nos conta que essas obras, né, ficaram expostas em Florença até 1512, e jovens artistas os visitavam em bandos. Um deles foi o escultor Cellini, que descreveu a exibição competitiva em sua autobiografia. Os esboços ficaram um no Palácio Medici e o outro no Salão Papal, e enquanto permaneceram ali, serviram de escola do mundo. Segundo o relato de Vasari, Rafael foi a Florença só para ver os dois esboços que haviam causado tamanha comoção e desenhou versão dos dois. Leonardo e Michelangelo se tornaram celebridades, abrindo caminho para outros artistas, que até aquele momento quase nunca assinavam suas obras, fazerem o mesmo. E em vez de serem tratados como membros mais ou menos substituíveis da classe dos artesãos, os melhores artistas agora eram tidos como estrelas singulares. Mudaram totalmente a história da arte, né? Daqui pra frente, eles começam a assinar as suas obras e começam a ter um reconhecimento bem diferente do que tinha até então. Bom, no capítulo 26 temos o retorno a Milão. O pai do Leonardo morre nesse período, ele está pintando a Batalha de Anghiari. E, bem, como ele era um filho ilegítimo, né, o pai dele não deixou nada para o Leonardo. E aí, lembra da Virgem dos Rochedos, lá em Milão, que teve uma desavença ali da segunda versão, da questão da comissão? Isso foi levado à justiça e nessa época o Leonardo foi intimado para prestar depoimento por causa desse processo e pronto, era tudo que ele precisava para deixar Firenze e voltar para Milão. E com essa ida para Milão, de novo, ele abandona uma obra, né? Na primeira vez, em 1482, ele abandonou a Adoração dos Magos. E dessa vez, em 1506, então ele abandona a obra A Batalha de Anghiari. Na verdade, essa ação que estava ocorrendo ali da Virgem dos Rochedos, Leonardo não dava a mínima. Ele não queria nem saber da comissão, mas ele queria muito uma desculpa para sair de Firenze. Ele já não aguentava mais a obra que ele estava pintando, ele não gostava. E ele queria mais ficar ali na cidade dos meios irmãos também. Ele estava louco para sair de Florença, que lá em Milão ele tinha aquele espaço que era só dele, né? Ali em Firenze ele tinha que competir espaço com os demais artistas, mas lá em Milão era ele o senhor artista, né? Então ele já tava louco pra ir pra lá, então foi a deixa pra voltar. Mas isso não significa que o pessoal da senhoria tinha liberado ali o Leonardo pra ir morar em Milão e não terminar a obra. Mas, como o Leonardo tinha a desculpa perfeita para ir pra Milão, ele já sabia que ele ia de mudança, né? Mas ele não disse que ia ser de mudança. E aí, o que acontece? O Luís XII, o rei francês, que eles ainda estavam dominando tudo lá em Milão, ele queria muito que o Leonardo voltasse. Então, o Leonardo foi muito sagaz de aproveitar essa questão do processo e juntar com a vontade do rei de que ele ficasse lá em Milão. Então, ele
se aproveitou. Nisso, aí o que aconteceu? O pessoal ali da senhoria ficava cobrando para ele voltar para terminar a obra, mas ele sempre conseguia uma carta do rei pedindo, solicitando os trabalhos dele lá em Milão, que ele não poderia voltar para Firenze agora, porque ele estava ocupado servindo ao rei. E isso ele conseguiu ir enrolando sempre até que ele realmente não voltou. O pessoal viu que não ia dar. O rei apoiava ele para ficar lá em Milão e assim foi, ele ficou em Milão. E aí entra em cena Francesco Melzi, que era um garoto que o Leonardo morou na casa da família, né, do pai dele. E o Leonardo acabou adotando esse menino, mesmo com o pai ali, porque nessa época não era tão estranho assim. O Leonardo adotou ele justamente para que ele fosse seu mestre, para ele aprender com o Leonardo. E o Francesco, ao contrário do Salai, era uma ótima companhia, mas certinho, não dava tanta dor de cabeça pro Leonardo. Aliás, não dava dor de cabeça pro Leonardo e ele foi aprender a desenhar. Ele era super educado, o oposto do Salai. E aí o Salai não gostava muito dele, então às vezes tinham os atritos, mas o menino era super bonzinho, tadinho. O Salai que era bem danado. Em 1507, o tio do Leonardo falece e, ao contrário do seu pai, o tio deixou bens pro Leonardo, o que irritou um pouco os meios-irmãos dele, que aí entraram com um processo contra o Leonardo e aí ele teve que voltar para Firenze para resolver esse problema. E dessa vez, por mais que o rei intercedesse também para o Leonardo, não teve jeito, ele teve que passar uns meses lá em Firenze até resolver isso e poder finalmente voltar para sua querida Milão. E aí, sobre essa ida a Firenze e volta a Milão, o autor nos conta que para entender Leonardo é necessário compreender por que ele saiu de Florença, e dessa vez para sempre. Um dos motivos é simples, ele gostava mais de Milão. Ali não havia Michelangelo, nem um grupo de meio-irmãos para processá-lo, ou fantasma do pai para assombrá-lo. Ali havia realeza em vez de uma república, com maravilhosos espetáculos públicos em vez do cheiro residual de uma fogueira das vaidades. Ali havia patronos apaixonados no lugar dos comitês de supervisão. E o patrono de maior destaque era o que mais amava Leonardo, Charles d'Amboise, o governador real francês, que escrevera uma carta cheia de floreios relembrando os florentinos que seu conterrâneo era brilhante. Pronto, era tudo que Leonardo queria. E aí, o que vai acontecer? Ele vai voltar aos estudos de anatomia. Estamos no capítulo 27, Anatomia, parte 2. O Leonardo vai passar um bom tempo estudando anatomia. Ele vai no hospital e ele conhece um senhor idoso que dizia que tinha mais de 100 anos. E naquela mesma tarde que ele conheceu esse senhor e conversou com ele, ele faleceu. E ele dissecou o corpo desse senhor, que se dizia centenário. E ele se dedica profundamente a esse assunto de 1508 até 1513. O resultado desses estudos é uma coisa impressionante, porque o Leonardo ele foi com afinco nesses estudos. E como ele era extremamente bom nos desenhos, ele nos deixa até com vontade de estudar um pouco de anatomia, de tão fascinado que ele era e as descobertas que ele fez ao dissecar os corpos, e na época era um pouquinho complicado. Eles não tinham os recursos que tem hoje, a decomposição do cadáver era mais rápida, né? E ele acaba fazendo descobertas, inclusive de cardiologia. Mas o que acontece? Eu até comentei isso nos stories esses dias, enquanto eu tava lendo essa parte, é que o Leonardo, ele foi pioneiro em tanta coisa ele descobriu e estava correto, só que ele não divulgou. O que é uma pena, porque com a anatomia quase foi divulgado, porque ele se juntou com um médico, o que era florentino também, o nome dele era Antonio Benivieni. Ele era 9 anos mais novo que o Leonardo, mas ele foi pioneiro no campo ali das autópsias, ele tinha feito mais de 150. E aí eles se juntaram para fazer esses estudos, então era alguém da ciência que entendia do que estava se passando ali, né? E o Leonardo que era expert em retratar aquilo ali.
Só que, infelizmente, ele faleceu e aí esse plano não pôde ir adiante. O Leonardo continuou sozinho do jeito dele e a gente já sabe que todas as vezes que ele vai fazer um tratado de alguma coisa, ele não faz. Então, tudo isso que ele descobriu que estava certo, hoje a gente sabe disso, mas depois de a outra pessoa já ter passado pelo mesmo processo, né? O Leonardo poderia ter antecipado muita coisa. Essa questão das autópsias também, na época, ainda tinha uma relação um pouquinho complicada ali com a questão religiosa, que ainda não era tão bem aceita, mas aí o Leonardo falou uma frase que eu achei muito bonita. Ele diz que o Leonardo, né, não era muito religioso, ele refutou os fundamentalistas que consideravam o procedimento um ato herético. Para ele, seria inclusive uma maneira de apreciar a obra de Deus. Vocês não devem ficar angustiados que suas descobertas venham através da morte de outrem, mas, na verdade, regozijar o fato de o nosso Criador ter promovido um instrumento de tamanha excelência. Aí, nesses estudos, ele acaba ficando fascinado pela língua. Aí é que entra a língua do pica-pau, que a gente leu lá na introdução, né, lá no começo, e eu não entendi muito bem, afinal de contas, o que ele queria com a língua do pica-pau. Pois bem, aqui ele explica. A língua era um músculo diferente, ela é uma exceção do restante dos músculos. E isso valia tanto para os humanos quanto para os animais. Aí, o exemplo mais notável era a língua do pica-pau. Ninguém havia desenhado ou falado sobre ela antes dele, mas Leonardo, com a habilidade de observar objetos em movimento, sabia que havia algo a ser aprendido com ela. Gente, como é que ele sabia que a do pica-pau especificamente era a língua que ele ia estudar, porque era melhor para isso? Ele também fala da mandíbula do crocodilo, porque a mandíbula do crocodilo distribui melhor a força. É a mordida mais potente do reino animal. Como é que ele sabia isso, né? Eu fico muito fascinada além dessa biografia. É impressionante, porque se a gente ir lá pensar na época mesmo, né? Como é que ele sabia essas coisas? A gente é muita observação. Não tinha esses estudos, entendeu? Ou se tinha também não era fácil acesso como é hoje. Não tinha. Como, Leonardo? E aí ele dá dicas para quem vai fazer trabalhos de anatomia também. Aí ele fala assim: talvez lhe falte estômago. E se tiver, talvez você seja desencorajado pelo medo de passar as noites na companhia de cadáveres esfolados e esquartejados, terríveis de se olhar. E, se nem isso desencorajar, talvez lhe faltem as qualidades de bom desenhista necessárias para uma ilustração desse tipo. E, mesmo que você tenha talento para o desenho, pode ser que ele não venha acompanhado do conhecimento sobre perspectiva. E, se esse conhecimento acompanhá-lo, pode ser que lhe faltem os métodos da demonstração geométrica e do cálculo das forças e do vigor dos músculos. Ou, talvez, lhe falte paciência, de modo que você não será diligente. Conselhos de Leonardo. Outra coisa extremamente interessante nesses estudos é que ele desenvolveu 240 desenhos e, com esses estudos, ele produziu 13.000 palavras. Estou sem palavras. Aí nessa época teve uma peste, então o Leonardo se resguardou na casa de campo lá da família do Francesco Melzi de novo, e aí foi interrompido os estudos, já que ele não estava mais lá na cidade, né? E aí depois ele vai falar um pouquinho sobre as analogias, porque se tem uma coisa que ajudou muito o Leonardo foi fazer as analogias entre os estudos que ele já tinha, né? Por exemplo, do corpo humano com a natureza, ele fazia muito isso. Só que ele também notou que às vezes isso atrapalhava ele um pouquinho. Mas eu arrisco dizer que acho que mais ajudou do que atrapalhou. Ao longo desse capítulo, o autor também vai nos contar as técnicas que o Leonardo usava, porque pela primeira vez ele injetou cera no cérebro para ver como é que ele se configurava. Ele realmente fez coisas que ninguém até então tinha feito. Ele conseguiu estudar de uma forma totalmente nova e desenhado de uma forma muito realista. A questão das válvulas cardíacas e da conclusão que ele chegou de como ela funcionava é incrível. Daí então ele passa por essa questão do cérebro, da cabeça, dos músculos, dos ossos, os lábios, o sorriso, bem impressionante também ver essa questão, porque falava, né, que os músculos são muito pequenos, é mais difícil de estudar, mas também fez um trabalho brilhante. E ali onde ele tinha os desenhos que ele fez dos músculos da boca e do sorriso, a gente já vê também um desenho de uma boca à la Mona Lisa, é bem interessante.
O coração, né, que eu já comentei um pouquinho aqui com vocês, que esse coração, esse estudo do coração foi brilhante, brilhante. Acho que só teve uma coisa que ele acabou errando, que, na verdade, ele se traiu. Ele acabou seguindo os estudos já da época e ele dizia que não era para se basear no que já tinha, que era para ir lá e verificar e ver se era isso mesmo, né? Mas nesse caso, ele acabou indo pela já academia da época, que era a questão de que o sangue circulava pelo corpo todo. Ele achava que não, como já era dito na época. E aí tem também o desenho super famoso do feto, que até então não existia nada parecido com o que o Leonardo fez. E o autor até chega a dizer aqui que esse desenho rivaliza com o Homem Vitruviano do Leonardo, porque realmente é algo inédito e espetacular. É muito lindo esse desenho dele. E o autor vai nos contar aqui que o crítico de arte do The Guardian, Jonathan Jones, disse que, para mim, ela é a obra de arte mais linda do mundo. O que vocês acham? Aqui ele vai usar a questão da analogia de novo e dizer que as plantas têm um talo chamado de funículo, que conecta a semente à parede de seu óvulo até que a semente esteja madura. E Leonardo percebeu que a estrutura tem a mesma função do cordão umbilical. Todas as sementes possuem um cordão umbilical, que se rompe quando ela está madura, observou em um dos desenhos anatômicos de um feto humano. E aí o autor vai nos contar aqui que o impacto desses estudos foram mínimo, porque ele não divulgou, né? Então não ajudou. Mas o que não diminui para a sua genialidade. Capítulo 28, sobre o mundo e suas águas. Aqui ele vai falar dessa questão de analogia de novo, que o Leonardo fazia do micro pro macro. E aí é muito interessante, porque isso já vem lá de Platão, né, lá dos antigos, que os antigos chamavam o homem de mundo menor, e sem dúvida o uso dessa expressão é muito aplicado, pois seu corpo é análogo ao mundo. Tal pensamento replica o que Platão havia escrito em Timeu, na qual argumentou que, assim como o corpo é alimentado pelo sangue, a terra precisa da água para se manter. Então, essa analogia que o Leonardo, ele via muito a terra como o que é o próprio homem, os animais, a natureza. Ele comparava o sangue com os rios, e aí ele começou a estudar como é que a água chegava na nascente nas montanhas. Então, sabe assim, tudo ele queria saber. Ele queria saber por que o céu é azul. Ele queria saber... Sabe aquelas crianças de 7 anos que perguntam tudo pra gente? Leonardo era uma criança de 7 anos querendo saber tudo. Mas o mais legal é que ele ia atrás das respostas. E muitas respostas para suas perguntas ele achou. E aí essa questão sobre o mundo das águas, que ele usou muito também para a descoberta das válvulas que ele viu ali do coração, porque ele analisava como é que a água se comportava para tentar entender como é que o sangue se comporta. E foi assim que ele chegou a uma conclusão acertada da coisa. E isso tudo, desses estudos da água, tá no Codex Lester, que hoje pertence ao Bill Gates. Neste caderno tem 72 páginas repletas de longas passagens escritas e 360 desenhos sobre geologia, astronomia e a dinâmica do fluxo das águas. Então, basicamente, nesse capítulo ele vai explicar os estudos do Leonardo sobre a água, sobre, né, o macro e como ele trazia isso para o micro. É muito interessante. Eu já tinha pensado nisso uma vez e ler as coisas do Leonardo realmente é muito legal. Aí ele tem os desenhos dos redemoinhos, aqui que ele vai fazer reavaliando a analogia, porque daí com esses estudos ele acaba descobrindo que não era bem assim. Aqui até achei interessante, porque daí o autor vai dizer que uma característica marcante de uma grande mente é a disposição para mudar de ideia, e que a disposição para renunciar ideias pré-concebidas foi crucial para sua criatividade. Quanto a isso, Leonardo não tinha muito problema não. Ele queria era comprovar que aquela resposta era a mais correta para sua pergunta. Astronomia. A astronomia também bem legal. Porque, olha que interessante,
Nessa questão da astronomia, o Leonardo já começou a reparar que a Lua não emite luz, apenas reflete a luz do Sol. Daí vem a questão do céu azul. Aqui essa questão do céu azul é legal porque ele faz um experimento para entender por que é o céu azul. O que ele faz? Ele pega um fundo de veludo preto, coloca uma fumaça assim por cima, de uma forma que esteja exposto ao sol, mas que essa parte do veludo, essa parte escura não esteja no sol, e ele joga fumaça na frente, e aí com a luz do sol vai ver que aquele fundo preto acaba ficando azulado, e aí ele vai dizendo que quanto mais distante, mais escuro fica, né, porque lá no universo tudo preto, mas aí quanto mais vai descendo aqui que tem a atmosfera e que tem as outras substâncias, ele vai borrifando água também e provando que aquele preto ali de fundo fica azul. Legal, né? O que eu gosto do Leonardo é que ele quer comprovar experimentando mesmo, ele não quer chegar a nenhuma conclusão simplesmente porque sim, ele põe em prática, ele quer ver se aquilo funciona. É demais. E aí no capítulo 29 vai contar do período que ele morou em Roma. Lá em Milão, os franceses estavam perdendo força e meio que os esforços estavam tomando o controle de volta de Milão. E aí, como ele, né, ficou lá com os franceses, trabalhou para eles, ia ser complicado agora ele continuar por lá. Antes de ele ir para Roma, ele fica 4 anos meio que perdido ali, sem saber o que fazer, então ele vai lá pra fazenda, ele vai pro interior ali da família do Francesco Melzi. E ele fica 4 anos ali naquele período sem produzir muita coisa, nem nada, e aí, em vez de, o autor até comenta, né, que para o nosso pesar, ele não usou esse período para organizar as anotações sobre geografia, anatomia, voo ou hidráulica e transformá-las em tratados publicáveis. Ele ainda era Leonardo, sempre disposto a saciar sua curiosidade, mas com pouca disposição para amarrar todas as pontas soltas. Durante esse período, o Leonardo completou 60 anos. E aí tem uns desenhos dele de uns idosos, que aí se especula que ele fez um desenho dele mesmo, tem os retratos aqui, né? Só que esse retrato parece muito mais velho do que ele realmente era. E aí, né, tem toda essa questão de como ele se via, né, e tal. E tem o desenho super famoso dele, que é o do Francesco Melzi, que daí parece ser mais bondoso, né? Nesse caso, que ele parece ter um pouquinho mais de afeto pelo retratado. E uma coisa muito interessante também é que ao longo desse tempo, o Leonardo, ele tinha aquele estereótipo do filósofo, né? Barbona, cabelo comprido, aquele olhar sempre meio questionador. Ele foi muito reproduzido pelos artistas da época. E um que fez essas reproduções é ninguém mais, ninguém menos que Rafael, na Escola de Atenas. Ele representa as feições de Leonardo no Platão, inclusive as vestimentas. O Rafael era um admirador do Leonardo e na época que ele pintou a Escola de Atenas, é essa época que o Leonardo estava com 60 anos. Nessa época, eles usavam muito os contemporâneos como modelo para fazer os seus quadros, né? É super comum. E aí vem os outros retratos, outro que é muito famoso, desse que ele com a boina, né? E no desenho que foi do livro da vida dos artistas do Vasari, também ele está representado com boina. Ele era bastante representado com boina. E tem o famoso também retrato de Turim, mas não se sabe se é um autorretrato ou se Leonardo estava desenhando outra pessoa. Esse é o desenho dele mesmo. E aí, em março de 1513, João de Médici vira o Papa Leão X. Giovanni de Médici era o filho do Magnífico, então ele vira Papa e ele e o irmão dele, Juliano, vão ser grandes apoiadores da arte. Eles vão expandir bastante o patrocínio das artes lá em Roma e convida o Leonardo para fazer parte da corte e lá vai então Leonardo para Roma. E ao contrário do pai, né, o Lorenzo de Medici não deu muita bola pro Leonardo, inclusive ele que mandou o Leonardo para Milão a primeira vez.
E aí o autor vai nos dizer que por alguns anos os dois filhos de Lourenço o Magnífico compensaram a relativa indiferença do pai em relação a Leonardo. E foi muito bem compensado, viu? O Leonardo ficou num belíssimo casarão. O que acontece? Eles contrataram várias pessoas e tinha um espaço para todas elas ficarem ali juntas. Então Leonardo adorou, né? Porque ele estava ali junto com as pessoas, porque ele não patrocinava só as artes, a ciência também. Então Leonardo estava no meio de toda aquela gente que ele adorava, como era lá na corte dos Sforza em Milão. Então para ele estava muito bom. Vê se vocês não concordam comigo. O lugar era um pouco afastado e isolado, mas com uma corte de artistas e cientistas. O Belvedere e arredores reuniam um misto de grande arquitetura e maravilhas naturais, incluindo um zoológico, um jardim botânico, pomares, um viveiro de peixes e esculturas clássicas que integravam a coleção dos papas mais recentes, como Laoconte e seus filhos e o Apolo de Belvedere. Tá bom pra você ou quer mais? Quer mais? Então tá. Nos jardins da Vila Belvedere havia um santuário com plantas raras de diversas partes do mundo. Leonardo adorava estudar plantas e, ainda por cima, os jardins também serviam de palco para as peças que ele adorava pregar. Ou seja, tudo o que Leonardo gostava num lugar só, tudo junto. Ele estava quase no paraíso, né? Aí olha só que interessante, para ver o quanto Leonardo não gostava de pintar. Embora o Papa e seu irmão estivessem comissionando obras de arte de forma bastante generosa, incluindo artistas como Rafael e Michelangelo, o Leonardo não havia recuperado a vontade de pintar. Deve ter sido um verdadeiro teste para sua impressionante teimosia não ser fisgado pela pintura enquanto era paparicado por patronos tão sedentos por arte. Baldassare Castiglione, escritor e cortesão que conheceu Leonardo em Roma, descreveu-o como um dos melhores pintores do mundo que decidiu desprezar a arte, para a qual possui um talento tão raro, a fim de se dedicar a aprender filosofia, que à época significava ciências. Ele recebeu uma comissão do Papa, porém, aparentemente não a concluiu. Como Leonardo passou muito tempo envolvido no processo de destilação do verniz que planejava usar para cobrir a pintura, quando terminada, o Papa reclamou: "Ai de mim, esse homem jamais terminará coisa alguma, pois já está pensando no fim, antes mesmo de começar." Pois é, Leonardo não mudou. Mas e aí, né? Ele se interessava mais pela tecnologia, pelos estudos. Inclusive, nessa época, ele estava super interessado nos estudos dos espelhos côncavos. Lembra que lá no Verrocchio eles já usaram um espelho côncavo para botar o ouro na esfera, que foi lá na Duomo? Pois então, aqui ele resgatou isso e começou a estudar esses espelhos. Bom, aí em 1515, Leonardo não estava produzindo arte, ele estava estudando outras coisas, mas não estava produzindo arte, e em comparação, Rafael e Michelangelo lá, né, dele a produzir, então meio que as coisas não estavam tão bem para Leonardo. A influência do Juliano deu uma decaída também, então era hora do Leonardo tomar seu rumo. Nisso, o Papa ia para Florença e Bolonha, então Leonardo foi convidado para participar dessa comitiva, e aí ele foi e saiu de Roma. Nessa época, o Francisco I, novo rei da França, entrou em contato ali com o Papa, eles tiveram um encontro e Leonardo se saiu muito bem com esse encontro, porque encontrou um novo patrono e lá foi ele de volta para Milão. Capítulo 30. Apontando o caminho. Bom, aqui então nesse período de 10 anos, de 1506 a 1516, que ele ficou entre Milão e Roma, o autor vai nos contar de algumas obras. Uma delas, né, apontando o caminho, é a obra do São João Batista. E aí ele vai contar também dos esboços dessa obra e dos desenhos que foram feitos, mas eu vou focar só na obra do São João Batista mesmo. E ele nos conta que o Leonardo já começou os esboços para essa obra em 1509, quando ele estava ainda lá em Milão. E aí tem muitas controvérsias sobre essa questão dessa sensualidade que ele traz pro São João Batista. Apesar de que tem o grupo que critica e o grupo que acha que não é bem por aí, é uma controvérsia, então veja qual grupo você se encaixa. Há muita crítica porque esse sorriso ficou muito sensual para um anjo. Para o autor,
o São João é menos batista e mais sedutor. Porém, ao retratá-lo dessa maneira, Leonardo conectou o espiritual com o sensual. Ao ressaltar a ambiguidade entre o espírito e a carne, ele deu o próprio significado para a passagem: aquele, que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós. Bem, aqui a interpretação cabe ao observador, porque não dá para saber qual foi a intenção de Leonardo. Ele não deixou nada escrito nem nada, mas o autor acredita, e eu também acredito, que o Leonardo não quis cometer nenhuma blasfêmia contra os preceitos religiosos. Enfim, o que chama a atenção nessa obra é o fato de não ter uma paisagem, essa questão do escuro e a luz, e aqui ele também vai comentar que na questão do dedo que aponta para cima, para o alto, para a luz, o Leonardo não usou o esfumato, ele deixou mais delineado, e que provavelmente isso foi para que o nosso olho fosse conduzido para essa mão, para que fosse colocado em primeiro plano, apesar de que eles estão no mesmo plano, né? Para que a gente tenha esse acesso visual primeiro para o dedo que indica para cima do que o restante da obra. Aqui o Leonardo faz muito uso do chiaro escuro, que depois quem vai dominar essa técnica como ninguém é o Caravaggio, que daí já é barroco, né? E que com isso traz aquela sensação do mistério para a cena, confirmando que São João Batista era uma testemunha da luz e da verdade. Aí existe uma outra obra, que era uma variação do tema também, que em 1525 ela estava no inventário de patrimônio de Salai como uma pintura de São João Batista. Em 1625 ela foi identificada no inventário da coleção real francesa de Fontainebleau como São João Batista. Aí em 1695 a sua designação foi riscada e o seu nome substituído por Baco em uma paisagem. Então, eles tiraram aquela característica de uma figura religiosa e colocaram o Baco no lugar. O autor comenta aqui, né, que a pintura foi alterada, talvez por motivos de cunho sexual e religioso, para transformar São João Batista em Baco, o deus romano do vinho e da orgia. E aí, nessa conversão dessa obra, aplicaram a pele ali no colo de leopardo, que não fazia parte do original. Alteraram a obra, né? Alteraram todo o significado dela também. Daí tem mais um desenho que ele vai falar aqui de uma dama apontando, que ele não traz a dúvida ali da questão andrógena, como teve outros desenhos. E aí sobre esse desenho aqui ele vai comentar que não se sabe bem assim, né, o que foi, se o desenho pode ter sido feito como uma ilustração para o Purgatório de Dante, retratando a bela Matilda, que guia o poeta pelos banhos rituais em uma floresta, ou como um croquis para uma fantasia usada em um espetáculo. Qualquer que tenha sido a intenção original, o desenho acabou se tornando muito mais do que isso. É algo profundamente expressivo e poético feito por um homem que entrava no ocaso da vida, mas que ainda buscava informações sobre os eternos mistérios que sua ciência e sua arte não conseguiram e não puderam explicar. Hoje paramos por aqui. O próximo capítulo, que é o 31, vamos falar de Mona Lisa, e aí sim entramos no final do livro, que daí depois daqui já entra na questão da ida dele para a França e sua morte. Eu ainda não sei se vou fazer um vídeo só para Mona Lisa e outro para encerrar o livro, ou se já aproveito da Mona Lisa e encerro também. Vamos ver como é que vai ser ao longo da leitura. Mas, de qualquer forma, já estamos encerrando. E lembrando que depois da biografia do Leonardo, eu vou começar a história da arte do Gombrich, pra gente ter um panorama geral da arte e conhecer um pouquinho mais de forma que ela foi evoluindo ao longo do tempo. Então, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo e a gente se vê no próximo.